sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E hoje eu trouxe uma empreendedora aqui com uma linda história, é a Eliane, e ela vai compartilhar um pouco conosco. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, é muito bacana a gente estar acompanhando esse processo, seu crescimento, nesse novo momento também, né, empreendedora. Já profetiza aí bênçãos e mais bênçãos nessa caminhada que está se iniciando. Meu nome é Eliane Fernandes, eu sou psicóloga formada desde 2009. Iniciei na parte ali organizacional até determinado momento que eu decidi ir para a clínica. Na verdade, não foi meio que uma decisão, foi uma oportunidade de trabalho mesmo, no momento que eu estava necessitando estar mais com a minha família, estar mais com os meus filhos. Então, a clínica era uma possibilidade de ter um ajuste melhor ali na dinâmica do dia a dia. E quando foi em 2019, eu, junto com o meu sócio, que é o Felipe, nós montamos a Clínica Viva Mais, que hoje é uma clínica voltada para a parte do tratamento de crianças com autismo, mas não só autismo, também com, dentre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Muito legal. Então vamos compartilhar um pouco com as pessoas. Como é que iniciou essa jornada? Então, como eu mencionei, acabei antecipando um pouquinho, eu trabalhava numa empresa na parte organizacional e onde era o meu maior desejo era ingressar no ramo organizacional. Porém, chegou um momento da minha vida que eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair. Em 4 meses, 5 meses de empresa, eu já me tornei gestora, né, do recursos humanos. Então, aquilo demandou mais responsabilidade, consequentemente, mais trabalho. E ali eu fiquei mais ou menos uns 6, 7 anos da minha vida e foi quando eu engravidei. E aí era aquele processo. Eu saía de casa, minha filha estava dormindo, eu voltava, a minha filha estava dormindo. E teve um momento que foi assim, um divisor de águas, que meu marido ele tinha uma maior facilidade, ele tinha um emprego que ele conseguia, tá com mais flexibilidade mesmo para poder ir em casa, almoçar, para poder chegar mais cedo ou pegar mais tarde. E eu lembro que um dia nós chegamos juntos do trabalho e ela correu para ele, sabe, para abraçar, para ficar, e era como se eu não existisse. Caramba, gente. E ali eu falei, nossa, ela não está me reconhecendo, eu não estou participando de nada na vida dela. E aí, de fato, eu saí desse local onde eu estava e eu falo que Deus faz tudo de uma forma muito correta, que a gente não entende, você vai entender lá na frente. Por isso que é muito importante a gente passar pelo processo para você poder viver esse propósito. E muitas das vezes a gente não tem essa paciência, né? E aí eu comecei a ter um olhar diferente, uma escuta diferente. A minha sogra ela falava muito assim para mim, mas poxa, por que você não vai para a clínica? Por que você não vai para uma outra área? E naquele momento eu percebi que eu me auto-sabotava. Eu achava que eu não seria capaz de clinicar, que eu não iria dar conta. E aí eu falo que vem muito aquelas questões das nossas crenças limitantes, né? Eu venho de uma família muito humilde. Então, hoje, com a minha maturidade, eu começo a entender que ali era um autossabotamento. Então, o meu desejo, de fato, para o RH, porque eu pensava assim, poxa, mas clínica, eu vou ter que pagar sublocação, eu vou ter que montar um consultório, eu vou ter que pagar um aluguel. E, de fato, como é que eu vou fazer isso? Porque eu preciso trabalhar. E de imediato, para você poder montar um consultório, você poder ter todo o investimento. E que, de fato, naquele momento eu não tinha. Então, o RH era uma forma de eu ter todo mês ali um valor certo. E eu lembro que quando eu fui fazer o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada da faculdade, que é um valor, nós somos estagiários na época, né? Então, geralmente a população ela vem, ela paga um valor muito simbólico, mas você é atendido pelos estagiários. E aí eu falava assim, não quero escolher ninguém, não vou conseguir escolher ninguém. E aí, de repente, não tinha mais para onde correr.
eu fui pegar, era uma das últimas fichas, aí eu vi assim, homem, 30 e poucos anos, mora aqui perto. Eu pensei assim, vai ser super fácil. E não. Ele era um esquizofrênico, ele veio acompanhado da mãe, era um paciente 2 metros de altura. E para quem é da psicologia, sabe que alguns SPAs, eles são salinhas muito pequenininhas e muito distantes da recepção. Então, naquele primeiro momento, eu pensava, meu Deus, eu vou ficar lá no final com ele. Se acontecer alguma coisa, até alguém ouvir, já acabou, né? Mas eu falo que, mais uma vez, a mão de Deus ali. Então, ela conduziu de uma forma muito brilhante. Eu consegui fazer com que aquele paciente que estava num transtorno de ansiedade muito grande, uma depressão muito grande. Então, no final, ele chegar para você e falar, olha, eu fui no shopping, olha, eu cortei meu cabelo, eu comprei uma roupa nova. Então, assim, eu falo com muita gratidão, porque é o ápice pra gente. Você acaba se envolvendo querendo ou não, né? Você vê a felicidade do outro. Acabou que não teve como dar continuidade, ficou 1 ano juntos. E no final do estágio, a minha supervisora, uma excelente gestalt terapeuta, ela virou para mim e falou assim, você é de clínica, você nasceu para clínica. E eu ficava, não, eu tenho que ir para o RH, eu preciso ir para o RH. Então, quando de fato eu saio dessa empresa no RH, a minha sogra fala assim, você tem que ir para a clínica. E aí, mais uma vez, eu começo a conhecer pessoas que já tinham um consultório ali no centro de São João de Meriti, e falou assim, não, vem com a gente, que a gente te ajuda, a gente vai estar nesse momento junto com você. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela Fernanda, que é uma fono assim, incrível. Então, quando eu comecei a minha caminhada, ela pegou na minha mão e falou, vamos juntas, né? Vai dar certo. E eu lembro que, por mais que eu tivesse, né, todo um apoio ali do meu marido financeiro, não só financeiro, mas também emocional, enfim, de estimular mesmo, eu falei assim, não, eu preciso fazer essa sublocação. Então, eu peguei todo o meu dinheiro que tinha ali de auxílio-desemprego, né? Eu cheguei a fazer ali um acordo com a empresa, para poder sair. Então, eu peguei esse valor que eu iria receber e falei, vou investir na minha sublocação. E eu lembro que com 1 mês de consultório, de sublocação, eu já tinha uns 10 pacientes particulares. A pessoa que não queria, né? Não, e o que foi mais gratificante foi essa minha amiga, ela olhar e falar assim, caramba, eu nunca vi isso. Né? Porque assim, é difícil. Estou falando lá atrás, naquele processo, momento que a psicologia ainda tinha muitos tabus, né? Psicologia é para maluco. Então, hoje, isso a gente tem uma percepção totalmente já contrária. Mas lá atrás era algo mais difícil. Verdade, principalmente na época da pandemia, que realmente começaram a valorizar a importância da psicologia. Né? Mas antes disso era mesmo um tabu grande. E ali, naquele momento, eu fui ganhando mais autonomia e eu fui percebendo que não era um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. Eu conseguia fazer com muita facilidade, com muita segurança, com muita independência. E dali foi surgindo. E aí, logo depois, fiquei um tempo ainda com essa sublocação. E em 2018, eu consegui montar o meu consultório, que também foi crescendo muito rápido. E chegou no momento que o meu marido, ele precisou sair do local onde ele estava, já há mais de 15 anos. E ele falou assim, eu quero empreender, eu quero investir em alguma coisa. E nesse consultório que eu estava, eram 2 salas, e eu já sublocava para outras áreas, outros profissionais, nutrição, fonoaudiologia, então não tinha só a psicologia. E ele tinha todo um apoio. Já tinha ali todo um suporte, tinha uma equipe, né, multidisciplinar. E nesse momento ele falou assim, eu quero investir. Eu falei, então vamos investir numa clínica. Ele, mas uma clínica? Eu falei, bom, é um processo. Mas eu falei isso, mas eu achei que ele não fosse levar muito para frente. E aí, naquele momento, já foi uma ideia que começou a surgir e tudo mais, mas só fazendo um parêntese, que eu acho que é até uma forma de testemunho muito grande, que eu falo que a gente tem que persistir, a gente precisa também ouvir muito, às vezes, a voz do Espírito Santo quando fala com a gente, muitas das vezes a gente não ouve, né? Então, antes desse processo, dele sair dessa empresa,
eu dava muita importância para alguns parceiros de trabalho, que eram principalmente ali alguns planos de saúde e tudo mais. E eu lembro que um processo de parceria comercial que demorava-se para ocorrer no período de 1 ano, em 2 anos, ocorreu em menos de 2 meses. Caramba, E eu falo diferença. que é o agir de Deus muito, muito, muito grande. Porque ele saiu em fevereiro, quando foi em novembro, outubro, eu senti um desejo muito maior de começar, talvez, a enviar documentações, de abrir alvará do consultório onde eu estava, ainda era do Ainda era consultório. E eu falei, não, vou fazer. Todo mundo falava, eu falei, mas para quê? Aí, no caso, era como se você já estivesse preparando o consultório para se tornar uma clínica. Também, mas eu vou te explicar. E aí eu comecei muito sentir isso em mim. Aí eu comecei a desenvolver, sei que todo aquele processo que demoraria 1 ano, 2 anos, que quem hoje está querendo empreender, quer entrar para essa área de plano de saúde, sabe que é um processo muito difícil. Muito, mas muito difícil mesmo. Tem muita burocracia, não é todo local que é aceito. Então, existe uma dificuldade em todo esse processo. Moral da história, eu consegui esse credenciamento, finalizar isso em janeiro. Quando foi em fevereiro, ele saiu do trabalho, né? Houve algumas situações, dificuldade ali mesmo no quesito de estabilidade profissional. O país, naquele momento, está passando, 2018, por um processo bem complicado, uma crise. E ali eu vi que eu falava assim, caramba, é isso. E quando ele saiu, que ele falou, vamos montar uma clínica, no começo eu não levei muito a fé, mas depois eu falei assim, bom, né? Será? Vamos ver. E ele sempre gostou muito de obra, gostou muito de lidar com esse processo mesmo também de empreendedorismo, só que eu não estava conseguindo achar um local. Eu não conseguia achar um local. E aí ele viu um espaço muito bacana na internet e, de repente, ele falou assim, poxa, olha esse local aqui. E eu fui até a rua, mas eu não conseguia achar aquele endereço. Até o dia que eu falei assim, vai de novo. Aí eu fui de novo. E para vocês poderem entender como é que Deus faz tudo certinho, naquele dia, o proprietário ele estava presente naquele local. Eu lembro que eu fui perguntar para um rapaz que é de frente, né, para a clínica hoje, que é um Samuel, que lá ele possui um sacolão. Falei assim, poxa, eu vi esse anúncio aqui, mas eu não estou conseguindo localizar nessa rua, porque tinha uma porta, então meio que vedava você conseguir identificar lá dentro. Ele falou, mas é aqui. Eu falei, ela é, inclusive o proprietário está aí, você quer conversar com ele? Eu falei assim, eu quero. Aí eu fui, conversei com ele, não, para que quando você quer? E eu falei assim, não, eu quero, depende das condições. Não, então a gente vai fazer as condições assim. Então, uma coisa que iria ali para imobiliária, ter toda uma burocracia, foi tudo muito rápido. E, de repente, nós começamos em dezembro de 2019, o primeiro andar. Aí, logo depois, veio a pandemia. E eu falei, Senhor, como é que vai ser agora? Né? Acabei de inaugurar a clínica em 2019. Dezembro de 2019, mas eu falo que todo processo de dificuldade, você precisa enxergar também algo bom. E para a gente, da psicologia, eu falo que foi assim um divisor de águas muito grande. Foi algo muito bom, porque ali as pessoas, de fato, elas conseguiram entender a importância da saúde mental, entender que não adianta você ter a melhor conta bancária, você ter o melhor carro, você ter a melhor família, se você não tem a sua saúde mental em dia. Então, a gente começou a ver crianças, idosos, homens, mulheres, casais, buscando o acompanhamento psicológico. Então, assim, foi muito, muito, muito promissor para a gente. E o que aconteceu? Logo, isso foi em 2020, mantivemos, não precisou fechar a clínica por ser um estabelecimento de saúde, o estabelecimento de saúde poderia permanecer aberto. Logo depois, a gente iniciou o segundo andar, nós pegamos todo o segundo andar, fizemos uma obra bem bacana, bem interessante, e agora está iniciando já o terceiro andar. Muito bom. E aí, no caso, lá na clínica, vocês fazem todo tipo de atendimento, né? Sim, a gente não atende só crianças,
com autismo, com deficiência intelectual, com síndrome de Down. Não, a gente atende todo o público. Então, a gente tem salas específicas para esse atendimento infantil e nós temos salas específicas para o acompanhamento de adultos. Então, hoje, ali na região, a gente é considerado uma referência justamente na área de transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem profissionais capacitados pela ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que hoje é uma das abordagens terapêuticas com maior evidências e que é mais adequado para a questão do autismo. Ah, sim. E por que você escolheu exatamente essa área? Foi essa experiência que você teve com aquele paciente que fez com que o seu coração movesse mais para isso? Ou foi um conjunto de coisas que aconteceu no decorrer do momento dos seus atendimentos que você viu que ali era o caminho? Então, chegou no momento que a questão do autismo cresceu muito, aflorou muito. Então, muitas mães que não tinham o diagnóstico dos seus filhos começaram a receber o diagnóstico, né? E uma demanda muito grande. Então, naquele momento, eu comecei a me capacitar mais, comecei a buscar fazer mais cursos específicos, participar de mais congressos, buscar pós-graduações na parte de análise de comportamento aplicada. Comecei a ter um olhar diferenciado, né? Isso lá atrás. E você via que era uma demanda muito grande de clínicas especializadas nesse segmento. Então, dali a gente começou, de fato, a equipar, colocar toda uma estrutura, que não é uma estrutura simples nem barata, é um investimento. Mas foi um investimento que deu certo e que vem dando certo, né? Ah, muito bom. E outra coisa que eu vou te perguntar, para a gente poder esclarecer um pouco para quem está assistindo, o que é o autismo, a gente tirar algumas dúvidas, porque eu acredito que também muitas pessoas não sabem nem diagnosticar, não sabem nem como funcionam, né? E muitas das vezes julga uma mãe, julga uma família, né, por achar que é uma criança birrenta, que não tem educação, mas muitas das vezes não sabe o que realmente acontece por trás de tudo isso, né? Então, se você puder deixar um pouco esclarecido hoje pra gente sobre isso, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí que estão nos assistindo. Sim, com certeza. Falo que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado justamente pela dificuldade na comunicação, na interação social, também apresenta alguns comportamentos mais restritos, mais repetitivos. Então, hoje, de uma forma mais formalizada, a gente chama autismo do transtorno a gente chama autismo do transtorno do espectro autista, entende? Então, hoje, a gente consegue ali hoje nós temos 3 níveis de suporte, né? Que é o suporte 1, 2 e 3, né? Então, o suporte 1, ele é um nível que demanda de pouco auxílio. Já o nível 2 é um nível mais moderado e o nível 3 já é um nível que demanda de muito suporte, de muita ajuda. Você consegue lidar melhor com as suas atividades de vida diária, você consegue lidar melhor com as suas emoções, porém, você tem ali um pouco mais de dificuldade na hora de você ter uma interação social, na hora de você manter um relacionamento. E o nível 2, você consegue observar melhor os sintomas. É uma criança que ela demanda ainda de ajuda, né, de suporte, ela demanda de alguns auxílios ainda. Então, muitas das vezes ela pode ser verbal ou não verbal. E já o nível 3 é aquela criança que tem um comprometimento muito maior e, na sua grande maioria, ela não é verbal. Então, ela precisa de um mediador, ela precisa de um suporte praticamente o dia todo ali com ela. Então, tem esses 3 níveis, né? Então, como é que a gente consegue um pouco caracterizar, quando eu falei desses 3 níveis, né? Que é na parte da comunicação, da interação social, dos comportamentos repetitivos. Então, voltado ali um pouquinho para a parte da comunicação e das relações sociais, você vai observar crianças com atraso na fala, crianças com pouco contato visual, até mesmo 0 contato visual. Já na parte da questão ali dos comportamentos, né, repetitivos, você vai observar crianças que têm de balançar as mãos, que é o flop, de sair de flop. Já tem aquela criança também que costuma alinhar
os Tudo objetos, padronizado, né? padronizado. Você vai ter também aquele paciente que procura sempre estar repetindo as mesmas palavras, as mesmas frases, que é o que nós chamamos de ecolalia. E já voltado para essa parte da questão sensorial, a gente vai observar uma sensibilidade sensorial muitas das vezes aumentada ou diminuída, principalmente na questão da audição, do som, né, da textura, das luzes. Então, tudo isso reflete. Tem até locais que as crianças Isso aí. eles já disponibilizam Isso para aí. as crianças atípicas esse tipo de aparelho de som, Isso porque aí. realmente reflete na atitude dela, né? Sim. Tem Então, essa você não sensibilidade. consegue igualar todo autista igual. Não, cada um apresenta uma demanda. grau diferente. Exatamente. Comportamentos diferentes. Então, assim, é importante a gente estar falando sobre isso, porque também aqui a gente fala sobre diversos assuntos. Sim. E a gente fala muito sobre maternidade, sobre tudo isso. E eu falo muito aqui sobre a necessidade que a gente tem de apoiar umas às outras, ajudar umas às outras, né? Você procurar ter uma rede de apoio, alguém para te dar um suporte. Sim. Então, assim, pra gente já é um pouco difícil algumas situações. E aí eu imagino como seria para uma mãe atípica. No caso, você que recebe na clínica, né? Sim. Muitas mães, algumas com auxílio do suporte familiar e outras, às vezes, não. Só são elas e os Sim. filhos, né? Então, assim, o que você poderia falar nesse sentido para um familiar que está vendo ou um conhecido que tem alguém, né, que conhece, que tem alguém que tem um filho que tem autismo e muitas das vezes não entende como funciona ou quer ajudar e não sabe como. Então, assim, tem como você passar algo Claro. que Claro. você vivencia na Sim. clínica, né? Para que as pessoas possam entender um pouco mais Sim, sobre isso. claro. Eu acho muito importante. Eu falo que quando a gente vai fazer qualquer tipo de processo seletivo, seja para recepção, seja a menina que vai cuidar da limpeza, seja uma terapeuta, falo que a pessoa tem que gostar de criança. Porque você vai se deparar ali desde o primeiro momento na recepção com crianças com vários tipos, né, de comportamentos e que muitas das vezes no primeiro olhar você pode caracterizar com uma birra, mas muitas das vezes a criança está tendo uma crise e isso faz com que você tenha ali talvez uma empatia, uma troca melhor com aquela mãe. Sabe? Então, assim, quando às vezes a mãe ela vem um pouco nervosa, você procurar entender que a rotina dela é uma rotina pesada, é uma rotina estressante, então você deixa ela falar depois com calma, você vai lá, mãe, a gente vai te ajudar, né? Vamos resolver isso daqui, porque muitas das vezes que ela quer o quê? É colocar para fora. Então, a gente hoje tem um programa que nós chamamos de orientação parental, que são encontros que a gente teve até recentemente agora, que você consegue ali pedir para que esses responsáveis leve uma avó, leve uma babá, leve um professor. Da última que nós fizemos agora, eu nem sabia, no final elas se apresentaram, eram donas de escolas ali em Caxias, e ela, poxa, Eliane, muito legal o trabalho de vocês, porque eu falo que hoje é clínica, né, escola e família juntos. Você precisa traçar um plano terapêutico onde você inclua esses três. E justamente quando eu falo para os pais, eu falo que assim, calma, respira, você não está sozinho, você tem uma equipe que está aqui para poder te ajudar, mas falar que romantizar o autismo, falar que é maravilhoso, que é lindo, não. Só quem está ali na rotina sabe o quanto que é cansativo, o quanto que é estressante. Agora a gente fez, foi Dia das Mães, fizemos um vídeo que repercutiu muito, que foi as mães falando, né, sobre os seus filhos, e você vê a emoção de cada um. No final, quando eu olhei para o lado, estava todo mundo chorando, porque só quem é mãe, eu falo para elas, eu posso imaginar o que você sente, mas saber de fato o que você sente, saber o que você vive, é algo que eu não posso dizer, eu posso imaginar, porque eu tenho 2 filhas típicas, então só o pai e a mãe que tem ali os seus filhos atípicos, que sabe como é lidar, às vezes, com um olhar torto de uma professora, um olhar torto de uma amiguinha, e muitas das vezes o nosso próprio preconceito. Exato. Né? Eu queria falar justamente sobre isso. Sim. Para você mostrar para a gente a diferença da birra para quem está tendo uma crise de autismo, porque assim, muitas das vezes a gente está julgando. Sim. E a empatia, o amor ao próximo que a gente deveria ter, a gente não tem. Né? Sim. O nosso olhar de julgamento ele sempre vem na frente de tudo.
E muitas das vezes eu já ouvi relatos também de mães de falarem que não saem com os filhos porque tem vergonha. Tem vergonha de repente, a criança ter uma crise. E geralmente, quando isso acontece, as pessoas que estão ao redor, elas estão ali para te julgar, para te olhar de cara feia. Sim. Então, muitas das vezes, essa mãe, ela ainda se aprisiona mais em casa com a sua criança, com receio do julgamento externo. Ou seja, ela já vive uma vida de dificuldade, né? Toda essa dificuldade que tem da criança típica, e ela ainda se prende por medo do julgamento das outras pessoas. Vou iniciar um pouquinho falando então sobre a questão do preconceito, né? Eu tive um caso recente, porque na clínica a gente procura fazer diversos tipos de atividade. Então, ano passado, Dia das Crianças, nós fizemos terapia externa. Foi nosso primeiro evento de terapia externa, né? Fora da clínica. Então, a gente foi para o Parque Jericinó, em Nilópolis, né? E ali a gente teve uma interação muito grande. Graças a Deus, eu tenho uma equipe de profissionais assim muito bacanas, sabe? Muito dispostos a colaborar. Então, todos nós nos reunimos. Foi um trabalho em equipe mesmo, no qual a gente separou, reservou um espaço. Então, a gente colocou pula-pula. A gente teve corrida de saco, na colher, oficina de pintura. Então, foi um momento realmente de aquelas brincadeiras raízes, né? E aí, eu lembro que numa semana anterior, uma profissional chegou para mim e falou assim: eu queria muito pedir sua ajuda com a mãe do paciente X, porque toda vez quando a criança chega aqui na clínica e a gente fala: oi, está tão lindo hoje, que lindo. Ela achava que o profissional estava de deboche, né? E aí eu fui entender um pouquinho o processo de vida dela e ela falava assim: eu não consigo enxergar isso no meu filho. Então, ele é uma criança sindrômica. Então, ela pegava o Uber na porta dela, descia na clínica e ela não levava essa criança para ter interação social nenhuma, porque ela achava que as pessoas iriam zombar dele, que as crianças não iriam se aproximar dele. E, de fato, ele é uma criança linda, amável, né? E aí eu cheguei para ela, conversei com ela, falei sobre todo o processo, desde a maternidade, que ele foi uma criança desejada, e a gente falou um pouquinho desse processo antes mesmo dele nascer. Então, aquilo foi aflorando alguns sentimentos dentro dela, que o medo, sabe, tinha tomado conta dela. O ponto dela se prender, Isso aí, e ter esse preconceito, exatamente. E eu falei: olha, ele pode não conseguir ficar 10 minutos, 15 minutos em uma festa, mas se ele ficar 5, já tá bom, já é o suficiente. Da próxima vez, ele vai ficar 10, vai ficar 15 e assim sucessivamente. Eu falei: olha, eu quero muito que você leve na semana que vem para terapia externa. E aí eu fiquei: será que ela vai vir? Será que não vai vir? E aí, de repente, ela foi. E naquele momento ela botava a criança para poder ir para os terapeutas. E a gente: não, você que vai participar com ele, porque eram brincadeiras que os pais faziam juntos. E ela se permitiu. Eu sei que no final ela chegou para uma terapeuta nossa e chorando, ela chorando muito. Ela falou assim: eu não tinha noção do quanto que eu era importante para o meu filho. Sabe? Então, assim, isso é uma história que eu conto muito, porque hoje ela chega na clínica brincando com todo mundo, ela ia participar, porque às vezes falta uma fala, falta um acolhimento, falta alguém ter uma empatia de sentar com você e falar: seu filho, ele é lindo, ele é uma criança especial, ele é uma criança que vai desenvolver dentro das possibilidades dele como uma outra criança. Sim. Só que tudo isso, Jaque, eu percebo que tem que ser uma construção diária dentro de casa, sabe? Com as minhas filhas, eu procuro sempre sentar e conversar com elas o que é o autismo, né? Como que essas crianças elas se comportam e como que elas podem ajudar. Eu também falo isso pro meu Né? filho, É muito importante. Então, pais de crianças atípicas, que vocês possam sentar com os seus filhos, falarem sobre inclusão de diversas formas, né? Que vão ter crianças diferentes, e que bom, porque nós somos seres humanos diferentes. Então, lidar com essa questão da inclusão, de termos amigos diferentes, às vezes um amigo que está numa cadeira de roda, às vezes um amigo que tem uma cor de cabelo diferente, que tem um estilo, né, de vida, enfim, diferente. Eu acho que isso
é de uma responsabilidade muito grande do pai e da mãe, porque muitas das vezes eu vejo crianças só simplesmente imitando o comportamento de adulto, É verdade. entende? Então, se o pai ele tem uma forma, Espelhos dos nossos filhos, né? eles Então, são mais esponjinhas. isso. Então, se o pai ele apresenta uma fala em casa que ele acha que o filho não está ouvindo, ele vai reproduzir isso nos outros ambientes. E se for uma fala mais preconceituosa, isso vai reverberar, né, de uma outra forma mais negativa. E aí Entende? vai estar fazendo com que o amiguinho, de alguma forma, Sim. seja, né, E só na prejudicado. questão que você colocou, né, da questão de quando ser uma birra e quando ser uma crise, Aham. de uma forma mais técnica a gente consegue identificar. Então, quando a criança está tendo uma crise, de fato, você pode dar qualquer coisa para ela que ela não vai aceitar. Agora, quando é uma birra, se você der um carrinho, qualquer coisa que ela gosta, na hora ela já para ali, porque ela está tendo mais uma birra do que de fato uma crise. Então, numa crise, você tem ali técnicas para você poder acalmar a criança. Às vezes você vai pegar um hidratante, vai passar em partezinhas específicas no corpo dela para poder acalmar, você vai massagear, você vai levar ela para um ambiente que tenha o menos estímulo possível e assim Mais sucessivamente. silencioso possível, né? Isso Pra daí. trazer ela pra Isso. Porque às vezes você não percebeu, mas você entrou numa loja onde o som está muito alto, onde tem uma iluminação muito mais intensa, ou você vai numa praia, ela começou a pisar na areia, talvez era o primeiro contato dela. Então, assim, tem diversas situações que podem, de fato, estar gerando ali uma crise. E isso hoje, graças a Deus, você tem vários meios de você buscar mais informações. Mas eu falo que o principal é a gente sempre procurar elogiar os nossos filhos, dizer o quanto eles são amados, o quanto eles são importantes, Isso é né? para todas as Para crianças, né? todas. Independente. Então, principalmente nesse quesito da criança com autismo, está sempre ali elogiando. E eu falo que tem situações específicas que você pode. Eu falo que é do brincar funcional, né? Que às vezes os pais acham que a criança ela entra no set terapêutico dentro do consultório só para poder brincar. E não, a gente brinca muito, a gente brinca mais com funcionalidade, Mas né? estimulando, né? Exatamente, não é brincar por brincar, é brincar de forma funcional. Então, muitas das vezes, como é que esses pais eles podem também melhorar mesmo essa criança, fazer com que ela tenha mais aprendizado, com que ela consiga se desenvolver mais. Então, um exemplo, eu vou cozinhar, eu vou fazer um almoço, um jantar, e aí eu tenho ali o contato, às vezes, com alguns alimentos. O tomate, que é mais liso, um chuchu, que é um pouquinho mais áspero. Quando a criança está brincando comigo, está lavando, está tendo contato, ela tem ali a questão da parte sensorial, principalmente no que é mais áspero, no que é mais liso. Então, de uma brincadeira, ela vai se permitindo ter mais contato com esses alimentos. Sem perceber, né? De uma forma natural. Sim, teve uma situação que a mãe falava assim, não, mas o meu filho não toma suco. Não, mas o meu filho não bebe vitamina. E aí as terapeutas ocupacionais, junto com as nutricionistas, elas fizeram um evento lá na clínica e elas começaram do suco até chegar na parte da vitamina. E aí, mas era aquela festa. Pegou a laranja, ou pegou a banana, descascou, cortou, fez todo aquele processo em conjunto, botou no liquidificador, fez a brincadeira, dançou, fez todo o processo. No final, ela tá ali animada para poder tomar aquilo que ela produziu. E aí a criança já oferece para o amigo. No final, saiu distribuindo o suquinho para os pais. E então foi uma forma interessante dela experimentar. Entendeu? E em relação, então, aos estímulos, a importância dos Sim, estímulos no tratamento. sim, Funciona exatamente. né, no caso, a importância do estímulo no tratamento funciona como também uma certa independência e segurança na parte da criança, né? Para que Sim. ela se sinta mais... Então, por isso que quando você está em casa, você pode estar estimulando de diversas formas. Você pode pegar seu filho, vamos cantar aquela musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé. Você está ensinando a criança ali quais são as partes do corpo, você está a parte da psicomotricidade, vamos brincar de vivo ou morto, vivo, então levanta, agacha, tem diversas brincadeiras, o joga bola que você pode estar estimulando cada vez mais o seu filho,
para poder ajudar o terapeuta também com o processo que ela já vem fazendo na clínica. Então, muitas das vezes, a gente se depara com os pais que pegam a criança, leva na clínica, mas não faz nenhum tipo de orientação em casa. Quando eu vou oferecer uma água para o meu filho, eu estou fazendo contato com ele, visual, você quer água? Então, sempre você fazer o contato com ele de uma forma que você permita ele olhe nos seus olhos. É uma estimulação diária, né? Do dia para a noite, uma estimulação diária. Mas existem possibilidades. Mas o que eu queria dizer também é que muitas das vezes você acaba vendo pais que fazem hoje da clínica como se fosse uma creche. Por quê? Hoje os autistas eles têm liberações, principalmente quando o responsável ele tem plano de saúde, então não existe mais limite de sessões. Então, por isso que eu falo que o terapeuta, a clínica, tem que desenvolver realmente um plano terapêutico eficaz. Não adianta você colocar 50, 60, 80 horas semanais na clínica e você sobrecarregar essa criança. E você acaba não deixando tempo específico para essa criança ser criança, para você poder levar o seu filho numa pracinha, para você poder brincar, deixar ele brincar talvez em casa, dentro do quartinho dele. Então, por isso que nós, a equipe multidisciplinar, nós temos que ter muito cuidado. Eu falo que dinheiro é bom, é importante, mas não é tudo. Então, muitas das clínicas você vê a criança ali fazendo milhões de horas, mas será que realmente com eficácia? Com funcionalidade? Ou se está passando ali o tempo, pegando horas e mais horas, quanto não tem um retorno. Então, eu sempre falo isso, principalmente do comprometimento desses pais, porque eu falo que aba é treino. Então, se eu hoje estou ensinando para ele a cor amarela, em casa, o aba é análise do comportamento aplicada, que é uma abordagem terapêutica baseada em evidências. Então, hoje ela é muito voltada para o público autista, justamente para você poder ter ali uma adequação melhor, um desenvolvimento melhor na parte da comunicação, da interação social e nas atividades da vida diária. Entendeu? Então, hoje é uma das abordagens mais procuradas para o autismo. Só que é treino. Então, se eu chego hoje e falo assim, Jaque, nós desenvolvemos tal exercício com a criança, eu quero que você, dentro da sua casa, estimule dessa forma. Você precisa estimular também. E muitas das vezes você vê pais que leva na clínica, a criança faz, mas não tem esse estímulo em casa. Uma pergunta que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas. O autismo, ele tem ou não cura? Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E né? esse tratamento eleva muito o nível da criança. Total. E quando já é adulto? Então, um autista, ele não deixa de ser autista. Ele vai ser autista a vida inteira. Porém, ele vai ser um autista com mais funcionalidade. Então, por isso que a gente fala que as intervenções precoces, elas são, assim, de suma importância. Então, quanto mais cedo você iniciar... Não, diga assim, quanto mais cedo você iniciar as terapias com essa criança, maior a facilidade, a maior chance, né, dela se desenvolver, e isso é independente dela já ter um diagnóstico fechado ou não, entendeu? Ah, legal, porque também eu lembrei que tem o Ricardinho, é um famoso nas redes sociais também, ele sim, é adulto, sim. ele tem as limitações dele, Sim. mas a gente vê uma grande independência dele em algumas Totalmente. coisas, né? Porque teve esse estímulo já desde muito tempo. Sim, você vê ali a mãe dele sempre, mesmo ela não tinha essa orientação que ela tem hoje, né? Porque nem tinha muito. Não tinha, mas ela sempre trabalhou ele com funcionalidade. Tem um videozinho na internet que eu acho assim muito bacana, que vou tentar explicar aqui de uma forma ali como é que é. Tem uma senhora que está trabalhando numa merceariazinha, aí passa uma mãe com uma criança mais ou menos de uns 6 anos nas costas dela. Então, você vê aquela mãe cansada carregando aquela criança que, aparentemente, você não identifica que ela tem uma deficiência física. E aí, essa senhora da mercearia pergunta para ela, mas por que você está carregando essa criança?
Ela, porque só eu sei da dificuldade do meu filho, do comprometimento dele, nananã. E aí ela fala para essa senhora da mercearia como se ela não soubesse o que ela estava passando. E aí, de repente, chega uma criança, que pelo que eu observei ali, deve ter uns 15, 16 anos, mas uma criança com DI, que ele tem uma idade mental que não condiz, né, com a idade cronológica dele. E aí, essa criança, mãe, eu já acabei. Então, assim, ele carregou vários sacos para a mãe, de alimentos, ajudando a mãe ali na rotina da mercearia. E aí, essa mãe que está carregando a criança no colo, ela fica surpreendida e fala assim: ela também sabe o que eu estou passando, mas ela procurou desenvolver o filho para poder ajudá-la. Porque ele é uma criança que vai ter ali as suas possibilidades, mas desde que estimuladas pelos pais, Mesmo né? da limitação. Da limitação. Ele consegue ser estimulado. Exatamente. Ser um pouco mais independente, um pouco Exatamente. mais livre para fazer algumas coisas. Nossa, muito Isso aí. importante isso. Então, você vê que tem diversas situações, vê várias histórias na clínica que, às vezes, falta um acolher. E uma coisa que a gente está trabalhando muito é o que eu sempre falo, né? Terapia é para todos, gente, para todos, independente de crianças, típicas ou não atípicas, é para todos. Eu falo que é o momento que você tira para você. Então, quem pode fazer terapia, faça, procure um psicólogo, marca a sua primeira consulta. Falo que quem geralmente tem um tabu e se permite ir a primeira vez, não quer ficar naquele mesmo processo, que é continuar ali os atendimentos, porque assim, é um momento que você vai estar colocando ali as suas demandas, as suas questões, para uma pessoa que é imparcial, uma pessoa que não está ali para poder te julgar, para poder dizer se é certo ou se é errado, mas para poder te apontar caminhos, possibilidades que até então você nunca imaginou que você teria, por crenças limitantes, né, como a minha, por talvez você ter ouvido da sua mãe ou do seu pai que nunca seria possível para você, que você não ia dar conta. E aí, quando você se permite olhar de uma outra forma, você fala: caramba, eu tinha tudo para poder fazer isso daqui, eu consigo, mas eu estava presa em algumas questões. Então, assim, é libertador. Então, todos que tiverem oportunidade de buscar um psicólogo, busque, porque faz uma diferença bem significativa na nossa vida, na nossa rotina. Qual é a maior lição que você deixaria para o mundo em relação a toda essa história, tudo que você tem vivido, aprendido, né? Buscado de conhecimento para aprender sobre esse assunto, não só as crianças atípicas, mas a outras crianças com outros tipos de problemas neurológicos? Sim, já que eu vou tentar ampliar um pouquinho mais, tá? Não só para a parte do neurodesenvolvimento, mas até mesmo para o empreendedorismo. Uhum. Eu acabei não contando para você que no mês passado nós inauguramos a Viva Mais, que é a unidade Recreio dos Bandeirantes. Então, nós temos 2 unidades, uma fica no centro de São João de Meriti e a outra ali no Recreio dos Bandeirantes, no próximo ali o condomínio A5. Eu falo que, principalmente para as mulheres, né, que desejam empreender, desejam dar um passo a mais na vida, se desafiar, eu falo que é possível. Eu sempre procurei colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço. Então, eu tenho colhido muitas respostas positivas, mas a gente sabe que o processo ele não é fácil, mas ele é possível. Mais à frente a gente vai ter algumas novidades aí também. E tudo que eu procuro fazer na minha vida, eu procuro perguntar se realmente, né, é o que Deus quer para a minha vida, é aquilo que Ele deseja, que seja feito sempre à vontade dEle, porque a vontade dEle é fiel e perfeita, né, e agradável. E então, se você tem um desejo de empreender, é lógico que eu tive sempre rede de apoio. Hoje eu falo que sim. Hoje eu falo que o meu braço direito é o meu marido, direito, esquerdo. Então a gente empreende junto, a gente trabalha junto. E quando eu estou mal, ele fala: não, vamos embora, e vice-versa.
E a gente hoje tem um olhar muito acolhedor justamente por essas famílias, né, que têm ali os seus filhos com algum transtorno do neurodesenvolvimento, e a gente está sempre buscando acompanhar. Então, se você hoje é pai ou mãe de uma criança autista ou que possui algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, buscar, acolher, amar, cuidar, dizer o quanto que elas são lindas, o quanto elas são importantes para vocês. Eu falo que tem um exercício muito legal para você trabalhar com as crianças. A parte da diferença é quando você está dentro de uma sala de aula, ou até mesmo num parquinho, você perguntar para cada criança o que você está enxergando diferente no outro colega. E aí ele fala, o cabelo, a roupa. A gente começar a fazer com que essas crianças ela tenham a percepção que ser diferente é legal, que nem todo mundo precisa ser igual. E aprender a lidar com isso, né? Eu acho que esse é o maior mensagem que eu posso dizer para essas pessoas que estão passando por um processo. Uma coisa importante também, que eu acho importante frisar, é hoje, quando você tem uma criança e você está ali, identificou alguma questão que você olha e fala assim, poxa, mas o fulano, que é o filho da minha amiga X, ele já está falando e o meu não está falando. Então, quando você percebe algum atraso, que você busque realmente uma ajuda, de preferência que seja. Eu sempre falo assim, quem você tem o maior contato ali é o pediatra? Então leva no pediatra. Eu falo sempre, você vai no pediatra, tem a sua carteirinha de vacinação do seu filho, leva. Atrás dela tem ali o acompanhamento dos gráficos do macrodesenvolvimento. Então, esse pediatra, ele vai estar sempre verificando esses gráficos e vendo se a criança realmente ela está dentro do esperado. E se não tiver, ela vai ser a primeira a estar encaminhando para o neuroinfantil, ou até mesmo dependendo da situação de um psiquiatra infantil. Então, essa história que cada criança tem o seu tempo, isso já caiu por terra há muito tempo, né? Eu falo que quanto mais precocemente a gente buscar ajuda, a gente buscar as terapias, maior possibilidade da criança aprender, se desenvolver e tornar adultos cada vez mais funcionais, que vão conseguir entrar numa faculdade, que vão conseguir construir uma família. E a gente lida com diversos adultos que são autistas, né, que são o Asperger, e que a gente não sabe. E que tem ali carreiras promissoras, que tem ali as suas famílias com excelência. Até porque são mais críticos, né? Exatamente. Você tinha falado mesmo de fazer sempre o mesmo padronizado. Sim. Né? É isso mesmo. Então, Eliane, estamos acabando. Ah! Eu queria fazer umas perguntinhas para você, assim, bem simples. O que você diria para a Eliane lá de 10 anos atrás, que nunca imaginou clinicar? Se olhando agora e vendo essa trajetória que você conquistou, direcionada por Deus. Permaneça firme, mantenha a sua fé, acredite em você, que o processo é difícil, mas eu tenho preparado algo assim sobrenatural para sua vida. Muito bom. Agora aproveita para incentivar muitas mulheres aí que ouviram a sua história inspiradora. O que você deixaria para elas? Eu deixaria que a gente precisa ter força, a gente tem que ter garra, a gente precisa ter iniciativa. Eu sempre parto do princípio que falo que a gente dá o passo e Deus dá o chão, né? Então, se a gente fica ali no comodismo, achando que as coisas vão acontecer, mas a gente mesmo não está buscando fazer algo, a gente não vive o sobrenatural. Mas se você se permite se arriscar, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque Deus honra. E tudo que eu vivo hoje é para a honra e glória dele, e não tenho dúvida disso. Muito bom. Então é isso, gente. Aproveitando para vocês, espero que vocês tenham gostado. Pedir para vocês curtirem, compartilharem, mas acima de tudo, se você sentiu que essa mensagem tocou o seu coração e que você precisa compartilhar dessas coisas tão importantes com outras pessoas, você compartilha principalmente por causa disso. Porque a ideia, a minha ideia, a ideia disso aqui é a gente ampliar cada vez mais os assuntos para que vidas possam ser transformadas. Então, que de alguma forma você possa estar abençoando a vida de algum vizinho
ou de alguma pessoa e que de alguma forma você venha ter empatia com tantas pessoas, porque cada um carrega uma história, cada um carrega suas dores e nós não sabemos o que cada um está carregando nesse momento. Mas se a gente Sim. puder carregar amor, se a gente puder carregar sorriso, abraços, empatia, isso já vai fazer do mundo melhor. A gente sabe que o mundo já é difícil, né? Com então, certeza. se a gente puder adoçar um pouco mais de amor, de compaixão ao próximo, as coisas fluem melhor. Sim, com certeza. Então é isso. Vou aproveitar para encerrar. Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu quero te agradecer muito, porque eu falo que é um momento aqui muito importante. Vou voltar a falar que eu falei no início. Profetiza-se muitas e muitas bênçãos nesse novo ciclo, né, que se inicia na sua vida. E eu falo que a gente está com medo, que eu falei, vai com medo mesmo, você fala com muita fluidez e fica leve no começo. Eu falei, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu nunca fiz isso daqui. Eu falei, Eliane, calma. E realmente foi um momento assim, muito agradável, muito acolhedor. E que eu espero, né, que o podcast ele cresça cada vez mais e que atinja cada vez muitas vidas. Obrigada. Espero que Amém. você volte mais, né? De repente Sim. a gente toque mais no assunto aí. Vocês podem deixar no comentário aí que vocês querem mais de assunto. Segue lá, Viva Mais. Isso, eu ia falar agora. Agora é hora da propaganda. Seguem lá, pode passar suas redes sociais. Clínica Viva Mais RJ, uma clínica voltada, né, para o público autista, mas também não só autista. Então, a gente trabalha com psicólogos, fonos, nutricionistas, neuropsicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, dentre tantas outras terapias que são assim de suma importância. E agora a gente também está com uma unidade nova, como eu falei, no Recreio. Então, ampliando, ainda vem muita isso coisa aí, boa por aí. em nome de Desejo Jesus. Amém. Também, tá? Obrigada. Instrumentos aí na vida de Amém. muitas famílias. E agora é meu momento de propaganda rapidinho, tá, gente? Primeiro, eu quero agradecer a Jussara Espaços, Jussara Moreira, fez meu cabelo, arrasou. Muito obrigada. A Flávia Camelo, que está sempre fazendo minha make. Arrasou aqui. Jaque, deixa eu aproveitar, não menos importante também, mandar um beijo para minha equipe, que são assim profissionais claro, maravilhosos, que estão ali com a gente. Sonho, né? Com certeza que eu falo que ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho. Então, muito do que eu sou hoje, eu devo muito a eles, desde da limpeza, da recepção, aos terapeutas. E agradecer muito também ao meu marido, né, o Felipe, pelo apoiar, por cuidar de mim todos os dias, mesmo sendo chato, ele está ali, caminhando aí para 22 anos já, e é isso. Obrigada. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nós terminamos hoje aqui, mas não se esqueçam, tem mais episódios vindo por aí, então vem com a Jaque você também.